Que a paz do nosso querido mestre nos envolva. Tem uma demarcação aqui, eu preciso prestar atenção, né? Porque eu tenho mania de ficar passeando aí pelo salão. Vocês prestaram bastante atenção na leitura do Evangelho? Prestaram, né? Foi fácil entender essa proposta de Jesus para cada um de nós? Foi fácil? Difícil, né? O Evangelho, ele traz tudo aquilo que é necessário para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento e para a nossa melhora. Porém, nem sempre a leitura ela é de fácil entendimento. E não ser fácil do entendimento não significa que temos aí dificuldade em entender aquilo que o Evangelho traz. É que muitas vezes a gente faz a leitura, mas a gente não consegue, num primeiro momento, absorver aquilo que está sendo proposto. E muitos de nós faz a leitura, às vezes a gente até pensa que entendeu, mas quando a gente começa a lembrar daquela passagem, a gente vai se deparando com grandes dificuldades. E aí a gente diz assim, não entendi nada do que o Evangelho trouxe. E aí eu digo para vocês, o entendimento realmente, ele precisa de um esforço um pouquinho maior de cada um de nós. E é através do estudo que a gente consegue trazer coisas melhores para a nossa caminhada. Quando a gente fala pobres de espírito, muitos de nós, em algumas vezes, acabou fazendo algum julgamento para alguma pessoa que trouxe aí um probleminha para as nossas vidas, pessoas que julgamos não ser tão do bem quanto gostaríamos. Não é assim? A gente não diz assim, precisamos compreender aquela pessoa porque ela é muito pobre de espírito. A gente já, em algumas vezes, já não expressamos, né, dessa forma? Eu imagino que sim. E eu também, muitas vezes, né, já usei desses pensamentos. Mas quando a gente começa a prestar atenção nessa proposta de Jesus nas nossas vidas, a gente vai tendo aquela necessidade de aprimorar os nossos conhecimentos. Porque quando a gente entende, a gente diz assim, opa, eu estava equivocada e fiz um julgamento indevido. Muito embora falar que alguém é pobre de espírito é uma coisa extremamente positiva. Quando a gente pensa assim, um espírito rico, um espírito pobre, a gente está dizendo daquelas questões dos seus sentimentos. Quando dizemos assim, pobres de espíritos, estamos colocando aquele sentimento verdadeiro onde a situação do orgulho, como o Evangelho nos trouxe, ele começa a fazer parte da necessidade de melhora. E quem de nós ainda não traz aí aquela mochilinha cheia de sentimentos que precisam ser trabalhados, né? A arrogância, a dificuldade do perdão, a falta de paciência. Muitos dizem assim, eu não tenho nem pavio. Pavio curto, né? Não tem paciência, pavio curto. Tem gente que diz assim, eu não tenho nem pavio. E a gente começa a buscar fontes e formas de nos melhorar todos os dias. Não é isso que a gente vive dizendo em todas as palestras, em todos os estudos. A nossa melhora, ela precisa acontecer de uma forma diária. E vou falar para vocês, é muito difícil.
Porque hoje, né, hoje eu vinha para casa espírita, então eu faço um esforço muito maior para que os meus sentimentos, eles realmente estejam muito mais tranquilos. A gente vem a casa, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer a nossa doação, como bem disse o nosso amigo, e a gente só consegue doar aquilo que a gente tem. Então, se a gente não está prestando atenção nessas nossas atitudes, a gente diz assim, poxa vida, né? Eu sei que é difícil, a gente está engatinhando, mas a gente precisa vigiar, a gente precisa lembrar o tempo todo dessas nossas necessidades de se mostrar realmente pessoas melhores. Quando o Evangelho nos coloca aí que os pobres de espíritos herdarão o reino de Deus, o reino dos céus, o que a gente imagina? Ah, eu preciso ser pobre. Do quê? Antigamente, as pessoas entendiam que eram por questões materiais. Então, muitos vendiam tudo que tinham. Porque quanto mais pobre, melhor. Porque enquanto pobre, eu posso garantir o meu pedacinho no céu. Quando a gente começa a entender esse propósito, cada um vai perceber que muitas vezes aquele rico, que está ali dispondo do seu dinheiro para poder ajudar aqueles que realmente estão numa necessidade maior, eles estão praticando o quê? O que esse rico pratica? A caridade. E a gente pratica essa caridade de uma forma ainda muito pequena, porque percebemos somente, ou na grande maioria das vezes, numa questão material. Quais são as caridades que precisamos exercitar nas nossas vidas? Para que eu possa ser uma pessoa humilde. E olha, já vou adiantar, hein? Humildade ainda está longe de ser alcançado por todos nós. A gente vai ter que trabalhar muito para que essa questão dessa humildade realmente chegue da melhor forma para todos nós. E por que isso? Porque ainda vivemos num planeta onde a nossa necessidade material ainda é muito forte. Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente perceba isso, por mais que a gente se esforce, ainda estamos enraizados nas questões materiais. Então a gente faz um esforço ainda pequeno para tratar dessa questão, dessa humildade. Mas quem é que não quer ir para o céu? Quem é que não quer garantir o seu espaço, o seu pedacinho? E aí a gente diz assim, mas o céu não é dentro de cada um de nós? Esse é o verdadeiro esforço que deveremos fazer. É a nossa paz, é a nossa tranquilidade, é a nossa certeza que estamos no caminho certo. Às vezes a gente ouve assim, mas a pessoa faz tanta coisa e às vezes não consegue resolver tudo, mas ela é uma pessoa bem intencionada. Aí outros dizem assim, mas de bem intencionados o inferno está cheio. Aí eu digo assim, Deus observa cada um de nós. A nossa equipe espiritual observa o esforço de cada um de nós. E tudo aquilo que a gente faz em prol do outro, nada é perdido. Quando a gente se propõe a fazer o nosso melhor, as coisas acontecem. Estamos aqui ouvindo essa força-tarefa, para que a casa continue abrigando e recebendo cada um de nós para as nossas necessidades espirituais. Porém, para que isso continue acontecendo, a gente precisa dispor de alguma coisa material para que isso possa dar continuidade. Então é importante cada um perceber que somente a busca da questão
religiosa, da questão doutrinária, da forma espiritual com que cada um busque a sua melhora, ainda precisamos também trabalhar essa nossa questão material. Porém, precisamos ter em mente qual é a busca que estamos fazendo. Porque não adianta a gente vir para a casa espírita uma vez na semana, ouvir o evangelho, sair daqui feliz porque, olha, a gente conseguiu entender um pouquinho mais. Mas precisamos colocar o evangelho aprendido em prática. É dessa forma que a gente vai conseguir buscar e ser um pobre de espírito melhor. Porque se tudo aquilo que a gente aprende, a gente guarda na gaveta, é aquele inteligente que conseguiu captar a mensagem, conseguiu ouvir, conseguiu entender e depois não está fazendo nada. Quais são as nossas atitudes para que as coisas melhorem? O que estamos fazendo de verdade para ser uma pessoa melhor? Eu tenho me esforçado, garanto para vocês. Mas tem momentos que eu dou 2 passos para frente e 1 para trás. Porque as situações que aparecem nas nossas vidas, no nosso dia a dia, não permitem que a gente tenha a serenidade, a paciência, a tolerância para poder seguir. Quando a gente fala dessa questão do orgulho, o orgulho é um combo, né? A gente tem o combo aí das nossas cartelinhas, mas a gente tem o combo do orgulho, que ele traz tanta coisa, mas tanta coisa, né? A intolerância ultimamente que a gente presencia, a falta da paciência, né? Aqueles que não tem nem um pavio. E o que a gente faz para que a gente melhore isso? A gente tem se esforçado de verdade? A gente tem pedido ajuda para a espiritualidade, para os nossos mentores, para a gente continuar nessa caminhada? Ou não? Porque é um esforço diário, não é? A gente precisa trazer isso para as nossas vidas. E é difícil, não é fácil não. E se a gente não for pessoas determinadas, a gente já desiste logo no primeiro momento. Porque a gente diz assim, mas eu rezo toda noite, eu rezo todo dia de manhã, mas parece que Deus não me ouve. Não acontece isso em algumas vezes, ou na maioria das vezes, ou sempre? Porque é uma doença que chega, é um trabalho perdido, é uma situação financeira que come a gente pelas pernas. E como é que a gente consegue se manter de uma forma serena, tranquila, diante dessas dificuldades? Cadê a nossa fé? Cadê a nossa coragem? Como ser um pobre de espíritos se a gente não confia no nosso Pai maior? É muito fácil a gente dizer que, eu tenho fé. Eu tenho fé que aquela pessoa doente vai melhorar. Não é assim que a gente faz? Quando a gente se depara com um familiar, com um amigo doente, aí a gente ora, e aí a gente diz assim, eu tenho fé que Deus vai curá-lo. Mas será que é esse o propósito? Será que essa cura realmente é necessária para aquele que está passando? Ou será que a nossa fé é aquela onde a gente deposita confiança que o melhor vai acontecer para aquele ser humano, para aquela criatura, para aquele querido?
Quando a gente consegue ter consciência daquilo que realmente é importante para cada um de nós, a gente consegue caminhar de uma forma um pouco mais leve. É muito comum a gente perceber que diante de muitas situações, parece que a nossa vida se resume somente em coisas desagradáveis, coisas ruins. Parece que a maior parte das nossas vidas, ela é recheada aí de dissabores, de tristezas. Gente, quando a gente tem a oportunidade de acordar pela manhã, abrir os nossos olhos e perceber o sol, perceber a chuva, perceber aquele céu lindo, maravilhoso, isso não traz uma tranquilidade, uma felicidade para cada um de nós? É que nós ainda vivemos assim. Faz 10 dias que não chove, o ar está seco, a minha rinite está atacada, minha garganta está seca, podia chover. Aí chove, a gente acorda no dia seguinte chovendo, o que a gente fala? Ó a chuva que está. Eu vou ter que sair, vou ter que pegar o carro, vou ter que pegar o ônibus, vou enfrentar um trânsito. Como que a gente consegue iniciar o nosso dia dessa forma? Em 10, 15 minutos, a gente já transformou essa nossa leveza numa coisa tão pesada que quando a gente abre o portão, se a gente diz bom dia para o vizinho e o vizinho não responde, a gente faz o quê? Xinga o vizinho, né? Não, a gente não xinga, né? Porque espírita não xinga, mas pensa, né? Aí o espírita pensa, não é? Como que a gente pretende ser pobre de espíritos se a gente não consegue lidar com situações tão simples nas nossas vidas? Aí a gente fala da caridade. Fora da caridade não há salvação. Vocês não precisam responder. Mas a prática da caridade, ela acontece de uma forma constante na vida de vocês? Não, né? E qual é a maior caridade que demonstra dificuldade para cada um de nós? Alguém arrisca? Temos várias formas de caridade, evidente, né? Mas tem uma que é muito difícil. Eu falo para vocês, é o ouvir. Quem que consegue ouvir uma lamentação? Quem que consegue deixar a pessoa falar, desabafar tudo que ela precisa? Poucos, né? Porque se alguém chegar para mim e falar, tô com uma dor de cabeça, ela nem terminou de falar, eu também estava com uma dor de cabeça hoje, estava doendo meu pé, lá em casa também. E a gente não dá oportunidade para as pessoas falarem. Não é assim que acontece? Eu entrei, a hora que eu estava entrando, eu vi um vestidinho tão bonitinho. Eu vi também, comprei, já separei. Eu nem tive oportunidade de falar direito da minha compra. Não é assim que acontece nas nossas vidas? Aí a pessoa está lá precisando falar, precisando desabafar. Muitas vezes coisas sérias mesmo, né? E a gente já com a nossa pressa, a gente já quer mostrar que a nossa situação é a pior, em todos os sentidos. Se alguém tem dor, a nossa é maior. Se alguém está com um problema financeiro, o meu problema é... Nossa, estou devendo muito mais. Não é assim que acontece? E a gente consegue mudar essa nossa chave, dessa forma de agir? Dá para fazer isso? Dá. A gente precisa ter atitudes. A gente precisa colocar em prática. E de que forma a gente vai fazer isso? Tentando. Se policiando. Cada vez que alguém chegar para conversar ou para falar alguma coisa,
Quando eu tiver aquela vontade de abrir minha boca, eu preciso me calar um pouquinho. Mesmo que a gente não consiga fazer de uma forma como gostaríamos. Mas esse é o propósito na vida de cada um de nós. É tentar, é caminhar, é dar um passo por vez. Ser humilde significa isso, colocar todos esses nossos sentimentos difíceis em prática. Em algum momento a gente vai conseguir, porque todos nós somos perfeitos aos olhos de Deus. E essa perfeição faz com que a gente traga esses sentimentos para cada um. O que a gente precisa começar a exercitar é o que eu preciso, o que eu quero mudar de imediato. A gente tem lá uma coisinha que a gente precisa, na verdade temos várias, né? Muitas coisinhas. Mas não vamos pegar tudo de uma vez, porque não vai dar certo. Vamos escolher uma situação e começar a trabalhar essa situação. Né? Às vezes a gente tem aí esse nosso desejo, muitas vezes, de querer ajudar as pessoas. Quem é que, quando passa por uma situação difícil e encontra uma solução através da espiritualidade, através do acalento, através de chegar a uma casa espírita e ver essa sua necessidade sendo suprida? E isso traz uma alegria muito grande. E aí a gente quer sair contando, porque você precisa ir lá. Você tem que ouvir aquela palestra. Porque aquela palestra era para você. Bobagem, né? A gente nunca acha que é para a gente. Mas a gente precisa ter, sabe o quê? O respeito com o outro. Nem todos estão no mesmo propósito. Nem todos estão naquele momento da aceitação, da superação. E a gente não precisa impor nada. A gente muitas vezes demonstra essas nossas mudanças através do nosso comportamento. E como a gente consegue fazer isso? Né? Trabalhar esses nossos sentimentos, trabalhar essas nossas atitudes para nos tornarmos pessoas pobres de espíritos. Através da colocação de uma palavra, através de um sorriso, através do silêncio, porque às vezes o nosso silêncio diz tudo. Se conter diante daquela situação difícil. Essas são algumas formas que a gente pode encontrar para começar a trabalhar essa nossa necessidade de mudar. A gente fala muito hoje já nem se fala mais em reforma íntima. A gente fala na transformação íntima. Porque a transformação é uma coisa muito mais profunda, é uma coisa muito mais forte. A reforma, ela passa a ser uma coisa superficial. É como aquele buraco, né? Tem um buraquinho lá na nossa parede, e aí o que a gente faz? A gente pega lá um pouquinho de cimento, vai lá e tapa o buraco. O que vai acontecer? Depois de um tempo, aquele buraco vai retornar. Porque a gente não buscou a profundidade daquilo tudo. Quando a gente fala na transformação, a gente vai mais a fundo. A gente vai lá naquele buraquinho, começa a cavocar, né? A gente faz aí o buraco fica grande, a gente fala, nossa, era tão pequenininho, mas olha como é que está. Mas aí quando a gente começa a trabalhar, quando começa a tapar aquele buraco, a gente vai percebendo que aquilo vai ter uma durabilidade muito maior. E essa transformação precisa acontecer para todos nós. Cada um sabe de que forma trabalhar, cada um sabe de que forma vai cuidar daquele buraquinho. O que a gente precisa ter em mente é que nada acontece de um dia para o outro. E essa é a grande dificuldade, porque somos imediatistas. A gente quer pensar uma coisa hoje e já resolver amanhã. Quando as coisas não saem ou perde-se o controle, o que a gente diz? Ai, Deus me abandonou.
Ele não me ouve. Eu fico aqui pedindo, mas parece que Ele não tem olhos para mim. Na verdade tem sim. É que ainda não percebemos o que é realmente importante na vida de cada um de nós. Precisamos abrir os nossos corações. E o céu é dentro de cada um, não é? A gente não acredita nisso? Que essa paz que a gente tanto busca está aqui. Eu não vou encontrar a minha paz no outro. Eu preciso olhar para dentro para eu perceber o que precisa ser mexido para que as coisas melhores aconteçam. Quando a gente buscar essa questão de pobre de espíritos, é entender que os nossos sentimentos, eles estão guardadinhos. A gente é que deixa sair aquilo que a gente quer. A gente pode transbordar de amor, mas a gente também pode transbordar de raiva. E é isso que a gente precisa aprender. Ninguém vai alcançar o seu céu se a gente não abrir os nossos corações para coisas melhores. Quando a gente começar a olhar para o nosso vizinho, para o nosso parente difícil com muito mais amor, a gente vai entender que todo ser humano tem uma coisa boa guardadinha. Assim como nós, não é? Todos nós queremos mostrar o nosso melhor. Às vezes a gente não consegue, mas quando a gente tem boas atitudes, quando a gente tem aí a boa vontade de verdade, a gente sai da nossa zona de conforto. Porque a vontade é que faz o ser humano se tornar cada vez melhor. A boa vontade ainda não tira ninguém do lugar, né? Eu posso ter boa vontade para fazer alguma coisa, mas se eu ficar sentadinha, a coisa não acontece. Quando eu tenho vontade de agir, quando eu tenho vontade de querer fazer as coisas melhores, eu melhoro também. E é isso que a gente precisa prestar atenção. E é isso que a gente precisa entender. Que por mais difícil que seja, tudo tem jeito. Precisamos abrir os nossos corações. E é somente através do amor que a gente vai conseguir trilhar um caminho melhor. Sem amor, nada acontece. Então precisamos aí fazer com que essa quantidade de amor que recebemos, e olha que amor a gente recebeu muito, hein? A gente só precisa fazer ele transbordar para que o outro seja atingido da melhor forma, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês e que a gente possa voltar para casa com uma liçãozinha, né? Para poder entender e para poder perceber que tudo é possível, mas o primeiro passo é de cada um, não tem jeito. Uma boa noite.